CD Trios. Participação de Laura Morena, Fernanda Iglesias, Rafaela Pinho, Luiz Cláudio, entre outros grandes nomes. 10 músicas no CD duplo com partitura e cifras em faixa multimídia. Ligue 0300 789 1111, novotempo.com.br ou nas melhores livrarias evangélicas. Voltamos com mais um programa Let's Talk. Espero que vocês tenham gostado. O quarteto se apresentou com um louvor belíssimo. Voltamos com mais uma pergunta aqui da Beatriz, da Adventista do Aí Carvalho, São Paulo. Ficar ou ter filho antes do casamento é algo que nos condena? Vamos conversar um pouquinho. É uma pergunta muito interessante. Então, vamos ver como é que vocês vão responder para a nossa Beatriz, para ela ficar mais... Quando é ficar ou ter? Filhos antes do casamento. Nos condena. Isso sem sombra de dúvidas, né? A Bíblia condena a fornicação. O que é a fornicação? Fornicação são as relações sexuais antes do casamento, de pessoas não casadas com pessoas não casadas e de pessoas casadas com pessoas não casadas. Isso é fornicação. Curto e grosso, é isso. E o que o quarteto acha disso? Eu acho que o pecado, todo pecado Deus perdoa. Deus acolhe o sentimento dos seus filhos e Ele perdoa os pecados. Só que também existe a consequência do pecado, que isso não passa, né? E acredito que uma fornicação, no caso, antes do casamento, acho que a consequência é muito grande, até mesmo por olhos humanos também, as pessoas olham uma pessoa que teve essa experiência mais diferente, né? Bom, fornicação, claro, tem um perdão. Cristo não gosta dessa forma, mas Ele não te rejeita. Ele quer que você volte para Ele, né? Tem muitos casos na igreja, seria bom direcionar esse agora no meu comentário, de que sim, precisamos de mais orientação sexual para os jovens na igreja, mas uma orientação bíblica. Os jovens conhecem o que é sexo na escola, e a escola também explica e ensina da forma secular, né? Ele fala, olha, o sexo, você tem que usar camisinha. O sexo, ele não é apenas o ato, mas sim o amor. E os jovens crescem ouvindo isso nas escolas e eles crescem com essas coisas. Aí entra também a música, e muitas vezes a música também, né, traz um pouco de pornografia, traz um pouco, muita coisa, dependendo da música. E precisamos de fazer as reuniões com jovens, com pastores, né, pessoas que conhecem da palavra de Deus, para orientar pessoas que ainda não tiveram relações sexuais, aquelas que tiveram, né, e se arrependeram, e precisa também durante o namoro.
Tem isso na igreja? Tem, mas precisava ser com mais frequência, deveria bater mais nessa tecla, porque mesmo com essas orientações, muitos casos nas igrejas de que pessoas casam grávidas, pessoas que têm filhos antes do casamento, né? E isso não é só uma tragédia sentimental, mas também espiritual, porque a pessoa se sente suja perante Deus e não vá ao encontro de Deus por ser impura, né? Vergonha, né? É um pensamento implantado pelo inimigo, né? Que a pessoa não tenha mais a coragem de se prostrar no pé de Jesus novamente. O inimigo tenta colocar em nós que depois de um pecado você não consegue mais se levantar do chão, que Deus não vai aceitar você do jeito que você está, mas lembrando que Deus sempre nos perdoa, sempre está lá para nos acolher. Ele esquece tudo. Se me permite os irmãos, agora há pouco, ou seja, no bloco anterior, a pergunta foi relacionada com a música, se a música influencia o meu relacionamento com Deus. Um dos grandes problemas da música secular são as mensagens subliminares e um culto ao satanismo. Por exemplo, a música influencia o jovem, sobretudo este mais vulnerável, digamos assim, ao sexo. E diz que isso é bom. Ninguém nunca disse, não está escrito na Bíblia que é ruim, mas tem um momento certo, tempo, lugar e circunstância. Então, é pecado, sim, nós devemos compreender que o pecado, ele tem um alvo direto. O alvo do pecado será sempre Deus. O pecado, ele é cometido contra Deus. Então, o pecado, ele brota do coração pecaminoso, assim está na Bíblia. Então, o pensamento concebe o pecado, a mente e o coração concebem o pecado, daí somente aí o pecador vai e comete o pecado. O pecado, ele começa a acontecer quando você se distancia de Deus. Ora, o jovem distanciado de Deus está mais vulnerável ao pecado. Daí que a prática do sexo antes do casamento será ferir o coração de Deus. Embora tendo sido cometido esse pecado, receberá o perdão através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitas vezes, né, o jovem não tem consciência da consequência, né? Está escrito até isso na Bíblia que o salário do pecado qual é, né? A morte, né? Então, às vezes, a gente não pensa, o jovem não pensa em agir, né? A minha consequência qual vai ser? Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo fazer isso? Ou seja, e muitas vezes isso é certo e isso é errado, mas eu estou fazendo errado sabendo que é errado. Esse, inclusive, é o pior pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão, como está. Só dando uma pincelada do que o Gustavo falou, nas escolas que implantaram, você pode fazer sexo, mas usa camisinha, em vez de falar sexo só depois do casamento. Isso é o que a mídia toda implanta. As novelas, todos filmes, novelas, seriados. Então, devia ser o contrário. Não devia ser sexo antes do casamento, mas você usa camisinha. Mas você pode fazer, mas você tem que usar camisinha, entendeu? Tem que ser depois do casamento. Então isso que a mídia quer implantar na cabeça dos jovens. Por isso que tem mais quantidade de mulheres novas sem estar casadas, tendo filhos. E a mídia também falando sobre o sexo, assim, vulgarizando o sexo, a gente tem que ter a consciência também que sexo foi criado por Deus, né? É um presente divino para os homens. E que desde o jardim que é um presente que Deus deu para a relação entre homem e mulher, e que se feito antes do casamento perde a bênção de Deus, né? E que pode prejudicar a sua vida no relacionamento. Já que estamos falando de comportamento cristão, a mídia ela está totalmente sendo usada pelo inimigo para dessensibilizar o jovem, não só o jovem, mas todos os irmãos também. Você assistindo continuamente aquelas cenas de sexo, homossexualismo, dessensibiliza. Aquela coisa que antes para você era repudiante, agora já é normal. Está acostumando. Hoje, para você ter ideia, um exemplo, o homossexualismo, antigamente era muito restrito. Pessoas homossexuais, elas mesmas se distanciavam da sociedade. Hoje, como a mídia dessensibilizou todos numa visão de que as pessoas não podem ter preconceito dessas pessoas,
Claro, não devemos ter preconceito, mas precisamos ter conceito em cima da Bíblia que o homossexualismo também é repudiante. E esse é um dos exemplos, né? O homossexualismo, noticiário fala tanto de pedofilia, e quanto mais fala de pedofilia, mais acontece no mundo. O que acontece? A mídia, ela implanta isso, quanto mais assistimos, mais fica dessensibilizante para nós e mais se torna normal em nossas vidas. Isso vai se tornando rotina, e se não vigiarmos, se não orarmos, também temos a tendência de cair. Exatamente. Ficou tão normal na nossa vida. Se não vigiarmos, se não procurarmos sabedoria na Bíblia, na palavra de Deus, também temos tendência a ficar. Assim diz o Senhor, que Ele vai tardar, Ele não vai tardar a sua vinda para que todos não se percam. Ele vai voltar antes para que todos não se percam. Até os escolhidos, se Ele demorar a voltar, vão se perder. Por isso que breve Jesus voltará, para que nem os salvos, nem os escolhidos se percam. Efetivamente, a questão do sexo está vulgarizada, né? A questão do comportamento sexual hoje na nossa sociedade está vulgarizada. O que os jovens e as jovens cristãs devem celebrar é para que eles mesmos não se vulgarizem. Basta que você olhe para a igreja em que você frequenta hoje. Por exemplo, se tiver uma irmã que ao longo de um ano namore com 2 ou 3 irmãos, eu estou falando dos nossos jovens, eu estou falando da nossa igreja. Se você conhece uma irmã que durante um ano, no espaço de um ano, em 2, 3 reuniões do JA, numa reunião de desbravadores, num encontro como esse, num trabalho como esse, ela constantemente é vista com pares diferentes, responda, você quereria